a igreja Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui na presença do Senhor, Pai. A da tua palavra, meu Senhor Jesus, agora. Nós fazemos que está dentro da igreja, aqueles que estão fora, também vai aprender a palavra do Senhor essa noite. A célula vai ver. Deus derramar a bênção repetida para nós, que a palavra é maravilhosa. Aleluia. Quem está de fora também escuta essa palavra. É Deus que está dando nós. Vamos entregar o microfone para ela. Ela que vai ler a palavra que Deus me deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Sabe que peço amém? Nesse momento de perdão, Pai do Espírito Santo de Deus, e agradecer por tudo, por essa noite, né? Que esse Deus cada um de nós que estamos aqui dizendo nome do Senhor. Hoje, dia da palavra, terça-feira da palavra do Senhor, está aqui em 2 Reis 6. Não, perdão. 2 Samuel 6. Aleluia. Glória a Deus, né? Que diz: Davi traz a arca para Jerusalém. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje é terça-feira, dia da palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, né? É eficaz, a palavra do Senhor nunca mudou, é a mesma, né? Cada dia a gente vem aprender mais do Senhor, né? Ele é o nosso professor e que nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor que nos bota de pé, que traz força. É a palavra do Senhor, né? Que alimenta. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor é colhida por nossos olhos, né? Remete para nossas verduras. Nós estamos aqui, né? A ministrar a palavra do Senhor, que diz: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Belém de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor do Exército, que se assenta entre os querubins. Aleluia. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia adiante da arca. Se Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumento de pau de faia, como também com harpa e com saltério e com tamborim, com pandeiro e com símbolos. E chegando a Ilha de Macom, estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam perder. Glória a Deus. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Deus, e Deus o feriu ali por desta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como fala a palavra do Senhor, nos ensina, porque naquele tempo a arca de Deus não era levada de carro, era levada
pela mão dos levitas. Botava no ombro, e por ali veio, no tempo ali que o povo de Deus estava saindo, né, ali do Egito, para chegar ali, abriu o Mar Vermelho, abriu ali ali Jericó. Foi como os levitas carregou a arca ali no ombro. Não foi de carro. Boi não levou a arca de Deus. Foi carregada. E aqui, como fala que a arca, que Davi traz a arca para Jerusalém, ali foi com boi, foi com carro. Né? E ali, como fala, né, a palavra posta aqui, e ali não deu certo. Aquele carro tocou, a roda prendeu, né? E ali, no que a roda prendeu, soltou a arca. Né? E ali aquele servo foi pegar ali para não cair. E ali que ele pagou o preço. Né? E ali ele caiu ali mesmo. Porque a arca de nosso Deus, não, ninguém pode olhar, ninguém pode tocar. E ali a arca estava caindo, ele tocou. Como fala aqui, né? A arca era o símbolo da presença de Deus e da sua glória. Por isso ninguém que não estivesse autorizado poderia tocá-lo ou olhar para dentro dela. Porque ali a gente viu, né, também o caso ali, Arão e os filhos. Ali no sacerdote, ali não podia entrar ali no santuário, era Arão, não tinha outra pessoa. Tinha Arão, que era o sacerdote, e os filhos dele, que eram levitas. E ali para botar fogo ali para o nosso Deus, ali acender ali o venerário, não era outra pessoa, a não ser os levitas e Arão. Porque não pode entrar de qualquer jeito. É como a palavra, é como né? A casa de Deus não pode ficar de qualquer jeito e não pode ficar de qualquer jeito. Como no altar, não pode a pessoa subir de qualquer jeito. Glória a Deus. Só quem faz as coisas, quem foi escolhido ali, foi Arão e os filhos que foi Levita. Glória a Deus. E aqui fala, e Uza morreu por causa do erro cometido no transporte da arca. Como conhecedores da palavra do Altíssimo, os representantes de Israel não se atentaram ao fato de que ela só podia ser carregada nos ombros, tá vendo? Dos levitas. Glória a Deus. E não em um carro de boi. Ainda que eu tivesse boa intenção, jamais poderia tocar na arca. Veja que boas instruções não justificam o pecado da desobediência. Tudo tem que ser feito de acordo com a orientação do Senhor. Glória a Deus. Senhor também teve, né, no tempo ali de Saul também, teve uma grande tragédia sobre a arca também. Teve aquela tragédia que matou muita gente. Muita gente foi morto porque da desobediência. A obediência de um homem, de ficar de um, matou muito, porque ele desobedeceu e ele chamou os que estavam com ele para olhar para dentro da arca e para tocar. Ele falava que ele era muito curioso, ele queria ver o que tinha dentro da arca. Então, os próprios colegas falaram que não era
para olhar, que não podia, né? Mas ele falou que não tinha nada, que não ia ter nada, não ia acontecer nada. Então ele foi, ele olhou, ele tocou, ele tirou o pano e viu, né? E ali ele falou para os colegas, viu que não teve nada, que não aconteceu nada. Aí ele chamou, se vocês quiserem, venha ver, que eu olhei, estou aqui, né? Aí ele foi na outra deles. Ele foi, olhou, mesmo sem querer olhar, mas a curiosidade é grande. Eles foram olhar. E ali nesse olhar foi que teve aquele acidente. Foi muito homem que morreu por medo de olhar na arca e pegar. Né? Porque já deu uma obediência de carro de homem. Né? Matou muito. Glória a Deus. É como aqui, a obediência também. Aí teve aquela festa, Davi dançou, né? Mas só que não fez, que era para fazer, botar os levitas para carregar a arca. Acharam que ali o boi e a carroça estavam levando, mas chegou a hora que a carroça tocou, a roda, né? Foi o quê? A arca, né? Para não cair, aquele homem foi segurar, mas só que ele pagou o preço. Né? Glória a Deus. E hoje o nosso Deus fala com cada um de nós que está na presença dele. Paga preço e o preço é caro e o preço é feio. Né? Como muitos hoje está jogado na sarjeta. Desobediência, muito está aí nos hospitais, muito está aí, né? Aí dentro de casa mesmo, muito está no presídio, muito está na delegacia e muito está jogado aí sumido, por causa do que? Da desobediência. Né? Não dá mais ouvido ao nosso Deus, não escuta, né? Quer fazer por a pessoa mesmo, né? Quer fazer como não tem um dono, para dar um freio, que um dia teve a roda curta, teve um freio, por causa da desobediência, desobedeceu ao nosso Deus. Do mesmo jeito que aquilo da Bíblia, também que ele desobedeceu, pagaram o preço, e hoje o Senhor fala com cada um de nós, obedecer. Porque Deus não é menino, Deus está vendo tudo, Deus está vendo esses 4 cantos desse mundo, Deus sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Glória a Deus. Só obedecer. A palavra, o nosso Deus só quer só que obedeça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui no 8 diz: e Davi se constritou, porque o Senhor abriu rotura e luta, e chamou aquele lugar, botou o nome daquele lugar, o nome do rapaz, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Giteu, 13 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom a toda a sua casa. Aí, esse homem, a arca levou 3 meses na casa dele. Como a palavra fala aqui, que a casa dele, a casa dele foi abençoada esses 3 meses. Como ali que a gente viu, aquele homem
estava ali branco. Aquele homem se apresentou branco, ele estava ali muito enfermo, ele estava muito doente, né? Aí aquela arca entrou na casa dele, ele foi, né, curado. Ao poder da arca, a arca entrou na casa dele, a glorzinha dele chegou, que dava aquela palidez, ele estava muito pálido, ele estava muito doente. Glória a Deus. Aleluia. E aqui fala, né? E se tornou um santuário quando abrigou a arca de Deus, devido à presença do Altíssimo em seu lar. E ele e a sua família foram eternamente abençoados. Da mesma forma, quando o Espírito Santo faz morada em uma pessoa, ela se torna um santuário para ele. Assim, por ter o próprio Deus dentro de si, é impossível que fracasse em qualquer área da vida. Glória a Deus. E ali a Bíblia não fala que foi ele só que foi abençoado. A Bíblia fala que ele, esses 3 meses, ele e toda a família dele foi abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, obediência. Glória a Deus. Aleluia. E ali, como fala, né, que Davi queria botar a arca ali na varanda dele, né? Coisa mais. Teve esse acidente, né? E ali ele temeu, né? E ali ele botou na casa do servo, né? Como aquele servo estava muito doente, e ali ele foi curado, ele foi abençoado. Glória a Deus. E aqui ele, o filho dele, era de outro ramo, não era do de Israel. Ele era daquele soldado que invadiu, que matou. Aquele soldado que também, o cego também ficou cego, porque ele também deu força a ele, deu muita, né, sabedoria. E aquele soldado ele matou com aquela arma que ele tinha aquele ferro, a lança, isso, com aquela lança ele matou muito soldado. Então esse Ebed-edom e o filho dele era desse lado, né? E aquele homem lutou, matou aquele soldado todo, e ali ele tomou, né, uma pancada, o soldado deu uma pancada na cabeça dele, e ali ele ficou cego, né? Glória a Deus. Então o filho desse rapaz, Ebed-edom, pegou ele, cuidou dele, né? Mas o pai, e aí ele não quis mais ficar desse lado, ele ficou do lado do soldado de Davi, né? Que muitos ali, quando ele chegou, ali acharam ruim porque ele estava, né, com aquela parte, eles eram do lado de Davi. Então ali o que ele fez com aquele soldado, então ele teve crédito, então ele ficou ali do lado de Davi. Então foi o pai dele, na casa dele, que a arca ficou 3 meses e Deus abençoou. Deus abençoou, né? Glória a Deus. E ali você vê que ele, na guerra,
ele estava cego, mas ele foi assim mesmo lutar com aquela lança. E aquela lança era, ninguém quis ficar com aquela lança, mas ele lutou. Ele cego, mas ele foi para a batalha, né? Glória a Deus. Até no final da batalha, ele também lutou com aquela lança, né? Ele foi ajudar o irmão, né? Como diz, não era irmão dele, mas só que o pai e a mãe, esse Urias, ele era servo do pai desse jovem. Ele trabalhava na casa dele. Então eles cresceram, ele criaram. Então ele teve aquele vínculo, ele tinha como irmão. Ali porque quando Davi botou ele na frente da batalha, que ele não era de frente de batalha, mas Davi botou, porque todo mundo sabe do pecado de Davi, como foi que aconteceu. Então, para poder terminar isso, Davi teve que botar Urias na frente da batalha, porque ele não era soldado de frente. E ali ele recebeu como ele recebeu. E ali ficou ali encostado no muro, né? E ali ele recebeu. Foi ali como foi que Urias morreu. Então ele viu, todo mundo achou ruim, porque ele não era soldado de frente de batalha. Até o irmão dele também achou ruim, porque ele não era soldado da batalha da frente, e porque ele estava, mas porque foi Davi que mandou. Então, ele obedeceu. Até o próprio capitão também achou ruim, mas não pôde fazer nada, porque foi a ordem de Davi. E aí ele viu que o irmão da luta dele foi com aquela também. E aí foi que aconteceu. Ele também foi ferido, mas Deus cuidou dele. Mas o irmão, porque ele estava ali, na palavra, tinha que cumprir. Mas ele lutou. Glória a Deus. Então esse Abededom era do outro lado, ficou do lado de Davi. Todo mundo achou ruim porque queria escorraçar ele, porque ele era, não era do Israel, mas estava ali no meio. Porque tinha que se cumprir, está aqui tudo na palavra. Então a arca ficou 3 meses na casa dele, ele foi muito abençoado, a família dele foi muito abençoada. Glória a Deus. Porque obedeceu. Nosso Deus só quer obediência, como pensar, Ele só quer que obedeça. A palavra fala que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele só quer que obedeça. Glória a Deus. Mesmo que a gente não sabe falar, fazer, mas obedecer, vai. Porque a palavra que ensina é nosso Deus, a palavra é dele. Ele falou o quê? Abra a boca que eu te encho. Você enche, eu encho e a gente solta. E quem tiver ouvido recebe. A gente recebe coisa boa do Senhor. Se a gente vem para aqui vazia, a gente vai sair para casa cheia. Da graça do Senhor, da palavra do Senhor, porque a palavra nos enche, a palavra cada dia nos renova. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não precisa muita coisa. A palavra, Deus fala assim: já está tudo aqui, já está tudo pronto. Não vai tirar e não vai botar, só está aqui, só para ler e para quem receber as coisas boas do Senhor. Então a gente vai sair daqui regozijada, a gente vai sair daqui renovada, a gente vai sair daqui abençoada, por ouvir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é enriquecida, a palavra de Deus fala que é doce como mel, a palavra de Deus é remédio para nossos ossos, para nossa medula, para nosso egolírio. A palavra de Deus, a palavra fala que a palavra dele é luz e é lâmpada. Mas a lâmpada clareando. Então, vai te obedecer a palavra de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E quando fala, quando ele divide, como ele ali a casa da mãe de Moisés foi abençoada. Por quê? Porque nosso Deus achou graça. Arão era duro, né? Era do jeito que Arão era, revoltado, mas nosso Deus viu que o coração de Arão era bom. Então nosso Deus levantou Arão como sacerdote. Moisés foi criado no Egito, né? Mas já tinha a promessa que ele era o libertador. Tinha Miriam, que louvava para nosso Deus. O pai de Moisés, e ainda tinha mãe. Então, aquela família abençoada, né? A família de Davi, muitas famílias abençoadas. Até a própria, como fala, a própria Raabe, que era prostituta, como Deus ali, né? Guardou aqueles dois espias. Então a casa dela foi abençoada, ela foi abençoada. Ela creu na palavra de Deus. Ela viu falar, ela não viu, ouviu com os olhos. Ela ouviu falar nas pragas, ela ouviu falar no rio, né, que abriu o rio ali de Jericó, né? Ela ali o Mar Vermelho. Então ali, e a perseguição que teve com o irmão dela, e ali que ela se encheu ainda mais. Ela pediu a Deus para cuidar do irmão dela, para cuidar dela, para cuidar da família dela. Então ela recebeu, e ali, né, foi muito abençoada a Raabe, né? Porque deu crédito ao nosso Deus, deu crédito à palavra de Deus, né? É isso, deu crédito. Para você ver que daquele lado ali, ela era cananeia. Então não tinha nada com o nosso Deus. Era tudo pagão. Então, no que ela ouviu falar, no abrir do Mar Vermelho, ela ouviu falar das pragas ali do Egito. Então ela, né? E ali, ela ficou ali, matutando, guardando, até quando chegou ali de Jericó, né? Aquele espia. Ela guardou aquele homem de Deus, né? Então, foi luta com ela, mas ela venceu. E a casa dela venceu. Né? Como fala daquele cordão vermelho de Oscalar, que era para deixar ali, que ela ia ser a coisa dela. Não deixar tirar, mas o pai dela, do jeito que era rude, não acreditava, e aí ele tirou. Mas ela se adoeceu, ela chamou o pai, foi lá buscar na carroça aquela fita vermelha para botar na porta, porque era ali, era aquela fita, né, vermelha, que Deus guardar a casa dela, que a casa dela era feita no muro de Jericó, né? Para você ver que tudo foi abaixo, mas não a casa dela, né? Então, hoje o Senhor fala conosco, a nossa família está na mão dele, né? Ele igual quando ele fala assim, cuide dos meus, procure do seu, né? Então, nosso Deus está guardando cada uma família, nosso Deus está guardando cada um de nós, porque estamos aqui. Eu dizendo, não sei como ele diz assim, nem se tiver um dos três falando meu nome, eu estou presente. Né? Não importa a casa está cheia, se a casa está no tem lugar, está vazia, então acorda, é a corda vermelha. Aí eu falei o quê? Ai, né? Mas deu tudo certo, né? Ele fala conosco, cada um. Ele não só aquela obediência. Ele fala o quê? Não teima. Porque é o nosso Deus que faz tudo. Ele que está nos guardando, ele que está nos protegendo. Só Ele. Aí só fala que abre a boca. Falar do amor dele, falar aqui, falar ali. No dia que vai ser assim, você vai abrir a boca, ele hoje que vai estar na frente. Você hoje que vai dar palavra. Então a gente vai fazer o quê? Obedecer. Porque ele sabe de cada um de nós. Né? Ele sabe. Glória a Deus. Ele sabe que a gente é pequenininho, ele sabe que a gente não estudou, ele sabe que a gente, né? Mas aquilo mesmo, esse mesmo que a gente
Glória a Deus. Ele vê o esforço de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, não tenha medo, não corra, não largue sua cruz, né? Por causa de ninguém e nem por causa de nada. A gente tem que olhar para Jesus, né? A gente tem que olhar para Jesus. Só Ele. Ele que muda tudo, ele que cura, que sara, que liberta. Só Ele. Então a gente não tem medo. Ele fala, não tenha medo. Eu te seguro, eu te guardo, eu te protejo. Então só Ele que nos guarda e nos protege. Amém? A gente está, né, ouvindo também a palavra. E um dia está na casa do Senhor de verdade. Né? A palavra de Deus é boa, é eficaz. A palavra de Deus é doce como mel, como fala que é a palavra. Amém? Eu agradeço o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória.